Você vê que Davi Alcolumbre está guardando mágoas por não ver Rodrigo Pacheco indicado, mas parece que Pacheco não, Carol, porque ele já deu, inclusive, a resposta a esse pedido do advogado-geral da União, Jorge Messias. Os dois devem se encontrar na semana que vem. A gente acompanhou essa semana de beijamão de Messias, foi por diversas vezes ao Senado Federal, conversou com vários senadores, tem colocado bastante energia para gastar sola de sapato no Legislativo para trabalhar no convencimento dos senadores de que ele é um bom nome e de que o Senado precisa driblar essa resistência que foi criada à indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Então, estar com Rodrigo Pacheco é muito simbólico nisso, porque foi Rodrigo Pacheco quem ficou para trás nessa história. Ele já trata isso como passado. Pacheco está olhando para o que vai fazer no futuro. Ainda há muita esperança dos petistas de Minas Gerais de que Pacheco possa vir a ser candidato ao governo do estado, e ele próprio já deu sinalizações de que sairia da vida pública, mas condicionando também aquilo que os seus aliados, principalmente no estado, vão sustentar junto com ele. Então, ainda há uma esperança, viu, Carol, para os mineiros, e a gente sabe o quanto seria importante ter esse palanque do presidente Lula em Minas Gerais, com Pacheco sendo um candidato ao governo do estado. Então, olhando para o Messias, né, é simbólico porque tem ali um bom recebimento, digamos assim, de Messias por Pacheco. Não significa que Pacheco vai articular por Messias, mas é uma porta que se abre e que pode ajudar. Já, afinal de contas, o tempo está muito curto, não há qualquer indicativo de você ter um adiamento lá do dia 10 dessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça que foi marcada para sabatinar e depois votar a indicação de Jorge Messias. E parece um mantra, Carol, porque a gente já vem repetindo isso desde que esse climão foi instalado, algumas semanas, mas continua tocando o mesmo mantra. Aquela coisa que a gente ouve ali dos senadores muito próximos de Davi Alcolumbre. Se fosse hoje, o nome de Jorge Messias não passaria. Então, tem ainda um caminho a ser percorrido, apesar desse tempo bem apertado, e ele tem tentado sensibilizar os parlamentares, tem contado com a ajuda, a articulação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que chama bastante atenção, que é algo que a gente vem mapeando desde a semana passada, é que são ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, olha só que cabos eleitorais que ele ganhou, tem o fator dele ser evangélico, então isso o aproxima desses ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente ouve uma frasezinha também que é a seguinte: André Mendonça era terrivelmente evangélico, Messias seria genuinamente evangélico. Então tem uma questão que sim, tem bastante influência, mas o clima ainda está desfavorável, o governo ainda não conseguiu resolver a vida com Davi Alcolumbre e tem muitos senadores que ficam sensibilizados mais ao mau humor e a essa resistência de Davi Alcolumbre do que a simpatia que Messias tem tentado colocar nessas conversas, né? A gente está vendo um Messias sorridente, andando com bastante energia pelos corredores do Senado Federal, conversando com muita gente, mas até aqui o cenário ainda é tido como mais desfavorável ao nome dele do que favorável. Tem gente avaliando que o clima está tão ruim que poderia ser que Davi Alcolumbre desse um jeito até de agilizar mais ainda do que já fez esse processo todo desse rito de sabatina e votação do nome de Messias no Senado Federal. O governo vai se apegando a questões técnicas, a gente estava falando sobre isso ontem também, como o envio da mensagem presidencial e entendendo que sem mensagem presidencial não tem como votar o nome do ministro. Seria algo inusitado na avaliação de fontes não do governo, mas do próprio Senado Federal, fontes técnicas que estão ali no dia a dia se debruçando sobre o regimento interno do Senado. Então, se escalar para esse ponto, aí a torta de climão vai virar uma torta de atrito puro e muito difícil resolver a vida entre os dois poderes. Carol, a gente está chegando já
numa situação que está se afunilando tanto, que é só o presidente Lula ter um tete-a-tete com Davi para tentar resolver essa situação e fazer com que Davi deixe de ser essa pedra no caminho de Messias. Pode não atuar favoravelmente, mas também não atuar contra e liberar o caminho para que o ministro corra menos riscos, porque hoje o risco é muito alto da gente ter um revés para uma indicação ao Supremo Tribunal Federal pela primeira vez em centenas de anos, Carol.